Prefeito, Oi, posso fazer a primeira pergunta? pois não. Tenho notado durante a semana um aumento nos casos de morte, pelo menos registrado, né? Registrado nos boletins, desde segunda-feira um aumento grande, né, de mortes na cidade. O senhor avalia isso em quê, prefeito? Não, na verdade, o que está acontecendo não é um aumento de mortes na cidade, é um aumento de mortes no estado de São Paulo. Também. Né? O que mostra que a epidemia teve um número de mortes maior nessas últimas semanas. São Paulo, por 2 vezes seguidas, o estado de São Paulo, por 2 vezes seguidas, teve recordes, né? Uma foi de 300, não sei quanto, a última de 340. Sim. Logicamente, quando acontece esse recorde, quer dizer, a epidemia, aumentou o número de mortes da epidemia, isso é relativo ao estado inteiro. Né? Então, isso é um fenômeno que deve estar acontecendo em todos os lugares. O que eu quero deixar claro aqui é o seguinte: desde o início da epidemia, eu me reuni com a Raquel e a gente tomou uma decisão firme de que os números nossos seriam reais. Né? Porque a gente, como eu, médico, a Raquel, médica, a gente tem uma consciência que é a seguinte: o que norteia os epidemiologistas, os infectologistas, nas decisões a serem tomadas, são dados que eles recebem, dados reais que eles recebem. Quando se procura tentar mascarar resultado, você atrapalha muito a interpretação que os infectologistas, os epidemiologistas têm que dar para definirem um rumo de estratégia para o que está acontecendo. Então a gente tomou essa decisão desde o início e a gente sempre se preocupou com isso, a ponto que a gente não levanta só morte porque aquelas que chegam a conhecimento, a gente vai atrás, por exemplo, a gente vai no cemitério, porque poderia chegar um corpo que veio de outro lugar, vai direto para o cemitério, vai enterrado e a gente não sabe, não tem a informação. Então a gente tem dados do cemitério, dados de todos. Inclusive nós fizemos aqui um apanhado, nós tivemos até agora 111 mortes, só para vocês verem como que é importante você correr atrás. 2 aconteceram na Antena, que foram pacientes que não deveriam nem chegar na Antena, mas chegaram já em estado muito... e acabaram morrendo ali porque não tinham mais o que fazer. Uma aconteceu no próprio hospital de campanha, 17 na UPA e 91 mortes fora de Taboão. Fora de Taboão. Se você não corre atrás desses dados e fica esperando a secretaria ou alguém te informar, muitas dessas 91 mortes não seriam nem notificadas. Eu tenho observado que Itapecerica da Serra, prefeito, no momento os óbitos estranhos, é um município grande. Você sabe o que acontece? Lá tem 38 óbitos e fica todo dia o mesmo boletim. Então, mas o que acontece? Eu não quero. Não estou querendo. Não sei, mas é um assunto perigoso para se tratar, Sim. né? Mas o que nós temos observado como médicos? A Covid é uma SARS, ela é uma síndrome também aguda respiratória, né? E ela se confunde com as outras SARS. Então, o que a gente tem visto muito em alguns lugares, uns por falta de investigação, outros até por má intenção de não querer ter casos publicados, na hora de colocar como óbito, coloca como SARS, não coloca como Covid. Certo. Entendeu? Que é uma das SARS, mas que hoje é a razão da epidemia. Então isso acontece com muita frequência, e aí o número de óbitos por Covid nesses lugares... Não aumenta. E um lugar, por exemplo, que eu vi outro dia, até houve uma matéria sobre isso, foi Minas Gerais. Né? Minas Gerais botou um monte de casos de SARS e um tantinho de Covid. Pera lá, a maioria daquilo é Covid. Eles inverteram. Então Minas Gerais está bem? Não, Minas Gerais não está bem coisa nenhuma. Ela simplesmente está notificando casos com outro diagnóstico, que são casos que são... E aí vai. Aqui nós fazemos questão de publicar o número real de casos. Eu tenho observação nos boletins que a gente recebe diário da região. Você vê, o nosso está, inclusive, numa proporção às vezes assustadora, né? De 5, 7. O que acontece, só um pouquinho, aqui não morreu de ontem para hoje. Eu sei. É que, assim, morre sem o diagnóstico, como uma SARS. Isso.
a gente faz a investigação. Quando chega o laudo positivo da Covid, a gente vai lá e coloca que como ele é Covid. Covid. Reconhece a Covid. O senhor está dizendo que números, e na verdade tem um número que tem me assustado um pouco. Se o número de mortes, 111 mortes, ao que parece real, olhando o site do governo do estado, de Lá tá casos 89. registrados, há uma diferença gigantesca do que o estado diz que Itabuna tem e o que o Itabuna diz que tem. Uma diferença de 586 casos. No site, agora, eu olhei agora antes de vir para cá, da Secretaria de Saúde lá do Covid, diz que Itabuna tem 1.199 casos de coronavírus. Taboão da Serra informa que tem 613 casos. Confirmado. Porque são os confirmados, né? Não, mas lá Entre não são confirmados. notificado é uma coisa, confirmado é outra. Não. Lá é Notificado é uma coisa, confirmado é outra. Confirmado é que tem exames que já deram o diagnóstico. E O nosso tem 1.214 casos notificados. Então, para os 1.199 que eles notificam, nós temos 1.200 e pouco, que é uma diferença pequena. Então ali não são casos confirmados, são Não, casos... são casos notificados. Confirmados, que a gente deu 613, é que o exame laboratorial já chegou como positivo. Existe uma portaria ministerial falando que você pode considerar esses notificados, porque foram notificados pelo quadro clínico, como confirmados. E é uma tendência do Ministério agora até querer abolir a necessidade de fazer teste e querer que se dê como confirmado apenas pela sintomatologia clínica. O Estado de São Paulo tem resistido um pouco a isso porque a gente acha importante, por todas as questões jurídicas que a gente já conversou, que a gente tente confirmar laboratorialmente os casos de Covid. Tá? Então, o nosso número de casos é 1.214. Tá? E os confirmados, E os 600. confirmados, 613. E tem casos em andamento, né? E tem bastante. Aí nós temos aqui Isso é importante. 403 casos que foram descartados É. e 198 casos que estão em andamento. Então, no aguardo do exame. Pode ser que esses 198 venham positivos e aí você soma 198 a casos Aos positivos. confirmados. Porque senão vira é que aquilo que eu falei. Estatisticamente, Alan, todas essas informações são muito importantes para nortear. Para você, porque o que aconteceu com a Covid e ainda acontece? A gente caminha meio no escuro, né? num achismo. Se a gente tivesse uma testagem muito maior, a gente poderia ter essa certeza e ver como que realmente é a progressão da curva. E isso é muito importante, você saber como que anda a curva, né? Então, agora, isso depende de testagem. Então, não tendo uma testagem suficiente, você começa a andar muito no achismo, que é perigoso, né? Você vê que tem gente que fala toda hora. Por exemplo, o German, o secretário da Saúde, Raquel, ele dá uma afirmação que é uma interpretação assim que fica meio duvidosa mesmo para quem... então nós estamos no achatamento? Não, ele fala, nós estamos numa velocidade menor de crescimento. Ora, se você está numa velocidade menor de crescimento, você está crescendo, você não está no achatamento. Achatamento seria quando a velocidade fosse contínua. Claro, agora está acontecendo isso, tantos mortes por dia, tantos casos confirmados por dia. Aí é o achatamento. Aí, todo dia, você pega uma semana, todo dia dá um número de casos X, com pouquíssima variação, você pode falar que você está num achatamento, né? Agora, quando você fala que você está numa velocidade menor de crescimento, você está em crescimento. Você está em crescimento. A velocidade pode ter sido maior e agora ser menor, mas você está no crescimento ainda. Você está crescendo. Pode ser considerado como achatamento, praticamente? Eu não acho que é achatamento e acho que nem eles acham que é achatamento. Achatamento é se repetir o mesmo número por um tempo. Por exemplo, a gente está 2 dias sem um paciente no tubo. Eu, todo dia de manhã, eu fico feliz. 2 dias sem um paciente no tubo é muita felicidade. Agora eu não posso concluir nada. Aí amanhã chega, você pode ter 10. Amanhã eu tenho 8, 10 e aí? Por isso que precisa ter um tempo relativamente, né, não muito curto, para você afirmar que você está com achatamento. Senão você não pode afirmar isso.
Por isso que a gente está em dúvida, né? E isso é uma verdade, todos nós estamos em dúvida nessa questão da flexibilização. Nós estamos acompanhando o que o governo está determinando, porque foi a nossa conduta desde o começo, né? Mas todo mundo, eu acredito que até dentro do próprio governo, todo mundo está meio assim inseguro, porque será que essa flexibilização não pode de repente dar um outro boom no crescimento? Que sempre o medo da gente, sempre o que é? É o colapso do sistema de atendimento. Hoje, graças a Deus, nós estamos num nível bom, né? Nós estamos num nível bom com capacidade de atendimento para o estado de São Paulo. Mas se houver um boom, também esse nível de atendimento para se esgotar é um fogo no mato seco. Eu acho que uma coisa importante que o prefeito está falando é assim, tem duas pontas para você trabalhar epidemiologicamente uma epidemia, né? Uma é a capacidade de atendimento, que nós estamos bem. Nem imaginávamos que estaríamos tão bem, mas a gente tem nos acompanhado, somos muito críticos e estamos indo muito bem em tudo que a gente tem feito até agora. Só um parênteses, né, é isso aí que ela está falando. Há 2 semanas atrás, ou menos que isso, eu e a Raquel, sábado à tarde, 2 semanas atrás, eu e a Raquel estávamos, ela e o Rogério, no ginásio de esportes, preparando um projeto de intervenção rápida para a instalação do 2º hospital de campanha. Você vê, 2 semanas atrás. Aí houve uma regressão, já temos o projeto tudo pronto para executar num tempo rápido, tipo assim, 3, 4 dias a gente consegue instalar mais uma unidade de hospital de campanha. Mas olha como as coisas mudam tão rápido, só para fazer esse parênteses, para ver como as coisas mudam tão rapidamente. Né? A gente saiu de 60 internados para uma média de 36, 34, hoje estamos com 32 internados na UPA, e acho que são no Antena, no Hospital de Campanha, desculpe, é tanto Hospital de Campanha, e 8 na UPA. 8 na UPA. E naquele dia bateu 60. Quando bateu 60 no hospital de campanha, eu telefonei para a Raquel, para o Rogério, vamos para o ginásio de esporte. Vamos fazer um projeto já, porque é apavorante. Não dá para não ter onde deitar uma pessoa. Né? Você não pode deixar de atender uma pessoa. Essa é a nossa preocupação. O cara chegar na porta e não ter um leito. E a outra ponta é você evitar a disseminação da doença. E isso é o que o prefeito tem falado, eu tenho falado e todas as autoridades têm falado. Não tem vacina, não tem remédio, né? Agora nós temos uma condição de atendimento adequada, mas eu prefiro não correr o risco de precisar do respirador, né? Então, a velocidade que você faz a disseminação da doença, o risco que você tem de adoecer, também tem que ser controlado. E por isso que Taboão investiu tanto no discurso e na insistência. O prefeito faz 2 vídeos por semana, pelo menos, falando da responsabilidade de cada um de ficar em casa, da importância do isolamento social e do uso da máscara, que Taboão já distribuiu mais de 100 mil. Então, minimamente, se você realmente precisa sair de casa, usar a máscara. Agora tem uma campanha muito interessante, né? Que não é porque o comércio abriu que você precisa sair, né? Uma coisa importante, né? Que vocês vão com certeza falar, mas que como está no tema, essa questão da flexibilização, que eu já toquei. Na região, eu brigo, né, na nossa reunião dos prefeitos, junto ao governo do estado, junto ao Marco Vignoli, que é o secretário de Desenvolvimento Regional, que eu tenho muita relação com ele, que todo mundo precisa entender o seguinte: na região metropolitana não existe uma cidade que é uma ilha, não existe. A região metropolitana ela tem que ser compreendida como uma única cidade, por conta do fluxo de pessoas. Por exemplo, saem 50 mil pessoas do Taboão e vão para São Paulo trabalhar todo dia. Não é? Abriu o comércio em São Paulo, 50 mil pessoas vão sair daqui e vão trabalhar lá. E outras tantas milhares de pessoas também saem de São Paulo e vêm para Taboão exercer aqui as suas atividades. Quando você tem esse fluxo, qual o sentido de ter uma regra para cá e outra para cá? Perde o sentido. Flexibilizar, abrir o comércio em São Paulo, tem que abrir aqui. Porque uma pessoa sai daqui, o Shopping Butantã dista daqui 3 quilômetros, o Jardim Sul também 3 quilômetros.
O cara vai sair daqui e vai comprar lá? Ele compra aqui. Se ele vai sair, só atravessar a rua. se ele vai sair daqui para comprar lá, ele compra aqui, porque ele vai sair. Não é verdade? Ele vai sair para comprar. Então, e pior, eu acho que quando ele sair daqui e vai comprar lá, ele cria um fluxo desnecessário. Ele criou um fluxo maior, uma distância, percorreu uma distância maior desnecessariamente, porque ele podia comprar aqui. Né? Então, todas as medidas que se tem, certas ou erradas, elas têm que ser tomadas uniformemente. Agora eu acho que está correto. Estão flexibilizando? Se a flexibilização é precoce, não é precoce, e eu tenho dúvidas sobre isso, e só o tempo vai nos mostrar o que estava certo e o que estava errado. Daqui a 14, 15 dias nós vamos ver os resultados da flexibilização, se ela influenciou ou não na transmissividade, né? E no aumento de casos e de ocupação de lei. Tudo isso vai ser avaliado com essa flexibilização daqui a 15 dias. Aí nós vamos saber se foi o correto. Mas quando ela é tomada, tem que ser tomada para todo mundo. Porque senão você vai cometer uma injustiça muito grande com a economia local. Né? A gente, por exemplo, ser turrão e fechar aqui o resto abrindo, você só está prejudicando a economia local, porque não tem mais sentido, em termos de isolamento, essa atitude. Né? E essa reabertura vai se dar quando? Já estamos, a partir de segunda-feira o shopping abre, o comércio de rua abre, serviços serve, imobiliárias, autoescolas, todas começam a abrir, acompanhando o resto. Porque se pode fazer aqui, pode fazer lá, pode fazer aqui. Aliás, não fazer não tem sentido. Eu vi que o senhor também vai entrar em contato com o governador, enfim, para também abrir os salões de cabeleireiros aqui de Taboão. Eu quero conversar segunda-feira eu tenho uma reunião marcada com um grupo aí representativo de cabeleireiro, porque Taboão tem também uma situação muito, muito peculiar. Vocês lembram lá para trás, quando a gente abriu o Lado a Lado? A gente abriu o curso de cabeleireiro. E esse curso de cabeleireiro, ele realmente foi um dos cursos que mais avançou na cidade e proporcionou uma alternativa econômica para várias famílias que inclusive, passaram de apenas um apoio financeiro, passaram a ser a razão principal financeira da família. Então, abriu-se em Taboão um grande número de pequenos salões. Você vê em Taboão, nunca vi cidade que tenha tanto salão de cabeleireiro como tem Taboão, que foi fruto daquela formação do Lado a Lado, né, do projeto Lado a Lado. Então eu acho que a gente tem que ter uma atenção um pouquinho especial. E até porque eu acho que existe uma hipocrisia muito grande em relação à questão dos cabeleireiros, porque eles estão funcionando. Não pararam, não. É lógico. Porque como que você deixa de cortar cabelo? Então o que acontece? Fica numa clandestinidade, uma clandestinidade hipócrita. Então, eu acho melhor, eu vou conversar com o governo, da minha intenção de fazer isso, de a gente fazer uma coisa oficial com regra. Eu acho mais decente e melhor. Né? Cientificamente melhor. Perfeito. Eu queria olhar um outro lado dessa questão do vírus, que não é só a questão da saúde, mas a questão de investimentos, a estrutura do município. Nós vemos aí que a saúde também tem campanhas educativas, distribuição de máscaras, a Secretaria de Serviços Urbanos aí tem feito a higienização pelas ruas, mas o ponto que eu queria tocar é o seguinte: eu tenho questionado muito o Embu das Artes na questão do hospital de campanha, que eu chamo de Tenda dos Milagres, onde a empresa que está gerenciando está recebendo 10 milhões e meio de reais para gerenciar por 3 meses aquela unidade, o que dá uma média mais ou menos de 3 milhões e meio por mês. E são 2 unidades hoje. Eu gostaria de saber, se possível for, no Taboão da Serra nós temos o Hospital de Campanha, do CER e a UPA. Quanto isso custa para o município, se existe algum convênio com alguma terceirizada e qual é o prazo de parceria com essa empresa? Então, nós temos com a SPDM, sim, um convênio para fazer isso aí. É um pouco bem diferente do Embu, porque o nosso convênio são para o valor de 9 milhões de reais, quer dizer, não significa que você vai gastar os 9 milhões, mas o valor do que você pode chegar a gastar até 9 milhões de reais, mas por 6 meses. Né? O Embu ele tem um contrato de 10 milhões e meio de reais por 3 meses.
É bem diferente. Nosso contrato é mais razoável. Eu acho que a grande também diferença nossa com tudo isso daí foi, por exemplo, a própria montagem do hospital de campanha. Nós optamos para usar uma unidade que já existia, que ia ter uma paralisação muito grande, porque as pessoas nessa quarentena não se locomoveriam para ir fazer fisioterapia, e a gente poderia atender os casos que necessitassem mais atenção, poderia essa atenção ser dada na própria casa das pessoas ou em outros locais, e usamos uma unidade que já existia. Por quê? Porque essa unidade já tem hidráulica, essa unidade já tem a elétrica, essa unidade inclusive já tinha um sistema de refrigeração para implantar o ar-condicionado, que facilitou muito. Essa unidade já tinha os banheiros necessários. Enfim, foi uma economia muito grande. Nós conseguimos uma economia muito grande, podendo oferecer um local melhor, porque é muito melhor uma estrutura já existente do que uma estrutura improvisada de uma lona, lá, não sei nem como chama aquilo lá, de uma tenda, né? De uma tenda enorme, que custa, eu não sei, pelo menos o que eu vi numa matéria, quase 2 milhões para ser instalado só a tenda. Então tudo isso fez uma diferença muito grande. Por exemplo, não sei se eles gastaram 2 milhões só na tenda, mas o que nós gastamos de início, você recorda quanto a gente gastou de início? 300 mil reais. Para montar a nossa estrutura de saída, mais ou menos uns 300 mil reais. É muito diferente, né? E a nossa estrutura é uma estrutura melhor. Melhor por quê? Porque já era uma estrutura já implantada. A nossa hidráulica já estava lá, a elétrica já estava lá, a entrada, por exemplo, de energia já tinha a capacidade para fazer o que tinha que fazer. Você instalar um sistema de oxigênio num lugar que já é existente é muito melhor, é mais fácil. Enfim, nós optamos por isso daí e estamos dando conta. Não, eu sempre tinha um pouco de medo na capacidade, né? Aí nós resolvemos, não, vamos a uma capacidade inicial de 60 leitos, se tiver necessidade a gente faz outro, né? Mas graças a Deus eu acho que com a nossa capacidade, porque a gente também tinha a UPA, o que nós fizemos? Tornamos a UPA uma unidade de Covid também, e aí nós passamos a ter uma capacidade de internação na UPA de mais, quantos? 20 leitos? 20 leitos. Sendo que na UPA nós contamos com uma possibilidade de quantos leitos de respirador? Nós já estamos com 8, aumentamos com essa doação do Estado, a gente agora tinha 8 respiradores na UPA. Passamos para... Não, vamos devagar, doutora. Campanha, agora estamos ao... Nós temos 8, tínhamos 8 na UPA, fomos para quanto? 12. Para 12. E no hospital de campanha de 4 para 7. Isso. Então, nós aumentamos nossa capacidade de leitos de respirador, de respirador. Então, a UPA também deu uma... Vamos ficar com 10 na UPA e 7 no campanha. Nós vamos ter 17 leitos com respiradores, né? Que é um número bastante bom. Ele já me respondeu a segunda pergunta, que era a questão dos respiradores. Então, só mais uma pergunta, prefeito. A região toda tem se mobilizado, principalmente os pastores, em busca da flexibilização para a volta, né, do culto nas igrejas. Diante desse quadro que Taboão se encontra hoje, e eu sei que nós tivemos um encontro com os pastores pedindo essa flexibilização, você acha que essa situação, de momento, ela vai postergar uma decisão em relação aos cultos, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, eu acho que a gente tem que discutir. Eu comecei a discutir na reunião, que você sabe, inclusive, que aconteceu. A gente está discutindo todo um protocolo de flexibilização, né, para aventar a possibilidade, para que as coisas não continuem acontecendo de uma forma hipócrita. Acontecendo, aí os governos fingem que não estão sabendo, né, e a coisa vai acontecendo desordenadamente. Eu acho que a gente devia seguir um modelo, e aí também é outra conversa que eu estou estabelecendo com São Paulo, porque São Paulo, o Bruno fez uma flexibilização correta, bem feita, que foi cumprida. E aí começaram, com algumas exceções, né? Algumas igrejas não cumpriram, mas a grande maioria cumpriu, e aí fica um negócio decente, um negócio controlado, do que o cara faz da cabeça dele, de qualquer jeito, e aí é muito pior. Então nós tivemos uma discussão, e a tendência aqui também nossa é usar a mesma sistemática, uma flexibilização igual a São Paulo, usando praticamente, e os pastores, você viu, os pastores foram todos concordantes com o protocolo de São Paulo. Excelente. Uma questão importante, testagem. Como é que a cidade está lidando com isso hoje, com essa questão hoje?
A Raquel pode passar para você o que nós estamos fazendo de testagem. Então, os testes rápidos que nós recebemos do Ministério da Saúde eram específicos para trabalhadores de áreas essenciais como saúde e segurança. Nós testamos todos os trabalhadores da saúde, segurança e que estão na linha de frente, como o pessoal do Atende, o pessoal do trânsito, o pessoal. Hoje estamos terminando toda a fiscalização e encontramos alguns assintomáticos e pudemos controlar isso, pessoas que não tinham sintoma, mas tinham positividade. A outra coisa é que a gente fez a ampliação da coleta do RT-PCR. Até hoje o Minuto Saúde nosso está falando sobre isso. PCR é aquele que faz com... Então a gente faz com cotonete no nariz e na orofaringe, né, que é o swab, e você busca o RN, uma fração do RNA do vírus. E nós alugamos tendas, colocamos em todas as UBS. Por quê? Que a gente fez do lado de fora da UBS, porque a realização desse exame ele pode gerar aerossol, e a gente tem mantido as UBSs como uma porta aberta para sintomáticos respiratórios leves e para os pacientes que não são sintomáticos respiratórios, mas que precisam de uma consulta, que tiveram uma intercorrência, que precisam buscar remédio. Então a gente organizou as UBSs de um jeito que não haja contaminação entre essas pessoas. Para isso, a gente alugou essas tendas e fomos rápidos nisso, né, Daniel? Até agradeço que o Daniel me ajudou a fazer essa logística, porque a gente garante essa coleta com segurança para o paciente que vai colher, para o trabalhador que está na UBS e para os outros pacientes que usam a UBS. O Instituto Adolfo Lutz é quem realiza o exame, a gente coleta e transporta. E o Instituto Adolfo Lutz tem um tempo para receber isso. Então, eles têm uma determinação do horário máximo que a gente pode chegar para eles receberem. Então, a gente coleta de segunda a quinta no período da manhã. É só você chegar lá e colher? Não, você vai passar numa triagem. Por quê? Porque esse exame tem um prazo para ser colhido. O tempo ideal dele é que você colete do 3º ao 7º dia de sintoma. Então, não adianta também só chegar lá, colher e ir embora. Se você tem sintoma, alguém tem que te ver. Então, o paciente passa por um acolhimento, é visto quando começou os sintomas dele, é agendado a coleta, porque não dá para fazer uma fila de 20 pessoas e um ficar passando para o outro. Então, a gente tem reservado meia hora por exame. Se aumentar o volume de pessoas que procuram a unidade, a gente reduz esse tempo de agendamento entre uma pessoa e outra, mas que dê segurança. De você colher uma pessoa, você higieniza a tenda para colher de outra pessoa e você garantir a segurança. Só uma segunda pergunta. Os assintomáticos, na experiência que a senhora já teve até agora, houve dúvidas se ele transmite ou não o Covid? Então, ainda tem essa dúvida mundialmente. Essa dúvida não é minha nem sua, é mundial. A posição da Organização Mundial de Saúde é que ele transmite. Ele transmite. O que tem uma discussão é se o mais sintomático, ele transmite mais, até porque ele tosse, né, o assintomático, e pela tosse você elimina gotículas. Então, quanto mais sintomático, maior seria a facilidade de transmitir. Mas a Organização Mundial de Saúde publicou desmentindo todas aquelas confusões, muita fake news. Eu vi um trabalho recente, né? Tem muita especulação não, muitos trabalhos, que o trabalho não é especulação, é uma coisa científica. Interessante, que eles estavam chegando à conclusão que o período de maior transmissibilidade era num período que eles chamam de pré-sintomático. Que é o período quando começa o sintoma até o período que o sintoma está claro. Esse período do pré-sintomático parece que é o período de maior transmissibilidade. É um trabalho que tem sobre... Mas tem vários trabalhos sobre isso, sobre tudo, né? Então, mas o assintomático transmite. Mas o assintomático também transmite. Nariz, põe em outra coisa, ele transmite. Existem coisas discutíveis aí, por exemplo, que eu não me lembro de antigamente haver essa discussão. Por exemplo, o quanto de vírus, a quantidade de vírus que você é infectado
na rapidez e na virulência da doença, entendeu? Que era uma coisa que eu não lembro que se discutia antigamente em relação a outros vírus. Nessa doença eles estão discutindo, parece que a quantidade de vírus que infecta tem consequências na proporção da doença. A carga viral que você tem a carga viral corresponde à gravidade dos sintomas que você apresenta. Antigamente não, os outros vírus parece que você se infectou e a doença era aquela e acabou, né? Esse parece que a carga viral tem uma influência na proporção da doença. Estamos muito esperançosos com a vacina até o primeiro semestre do ano que vem. Só mais uma, para encerrar. Onde o governo do Estado, nesse período aí, 3 meses, mais ou menos 90 dias, a opinião do senhor, onde o governo do Estado acertou e onde ele errou entre as medidas que ele tomou? Não, eu acho que o grande acerto do governo do Estado, né, e que foi inclusive o que nos posicionou em seguir todas essas orientações, foi o corpo de cientistas que eles formaram para dar condução ao tratamento da epidemia. Quem é da área da saúde como nós somos, só tem craque lá, só tem craque. Eles pegaram o que de melhor há em termos de epidemiologia, em termos de infectologia, pegaram os bambambãs mesmo para dar toda essa orientação. Eu acho que a orientação ela é muito bem feita, eu acho que não tem erro em relação à orientação deles. E existe uma outra questão, que é o debate que está colocado aí na mesa todo dia, a economia e a saúde, e a preservação de vidas. Esse debate é muito intenso e ele gera muita pressão, né? Essa que é a verdade. E para condimentar um pouquinho todo esse problema, vem o processo eleitoral, que para mim é o mais grave que poderia ter sido evitado. Tá? Me desculpe, a falta de sensibilidade dos deputados federais, dos senadores, inclusive do Ministério do Tribunal Superior Eleitoral, de não terem enxergado isso, que é uma coisa clara, sabe, um monte de prefeito concorrendo aí à reeleição, pressionados pela igreja, pressionados pelo comércio, sabe, e saíram inclusive fazendo decretos, né, que fugiam aos decretos do maior, que era o decreto do Estado, tomando decisões da cabeça deles, porque pressionados acabavam cedendo e fazendo isso. Isso para mim foi uma coisa que poderia ter sido evitada, né? O que ia mudar no país? Eu não estou querendo prorrogação de mandato, não, de 2 anos, não é isso não. Mas o que dificultaria para o país, podemos jogar a eleição para janeiro, fevereiro, sei lá, para março, até mais 2, 3 meses para frente, e tirar essa pressão da epidemia nesse momento. O ganho era muito grande, porque as pessoas, os dirigentes, os gestores, eles não se sentiriam tão pressionados como eles estão sendo pressionados hoje, não é? E outra coisa, passaríamos os governos municipais aos sucessores, né? Ou no caso deles, a eles mesmos, mas no meu caso, eu passaria para o meu sucessor uma situação muito melhor, já uma situação mais limpa, mais nítida, né? Então, isso para mim foi um erro tão grave que poderia ter sido evitado. Faltou, na verdade, bom senso ou interesse, ou sobrou interesse na história, que são 3 bilhões de reais, 1 bilhão de fundo partidário e 2 bilhões de fundo eleitoral, né? 3 bilhões na mão de dirigentes nacionais é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Aí eu acho que foi o grande erro da história. Assim, um erro evitável. Ou muitos erros que poderiam, às vezes, até inevitáveis, como essa questão da economia e da saúde e da preservação de vida é um erro, é um problema sério, mas não é fácil, né, você tratar dessas duas coisas simultaneamente. Isso não é fácil mesmo, né? A gente sempre optou pela preservação de vidas, mas não pode esquecer também que existe uma economia, que a roda não pode parar, né? Agora, esse grande problema dessa pressão política, eleitoral, poderia ter sido evitado, sabe?
Hoje, pô, todos os pré-candidatos, prefeitos que estão no cargo, para reeleição foram prejudicados. Eu não sei, eu não sou candidato, mas se eu fosse candidato, eu não sei como eu iria à rua bater na porta de uma pessoa e pedir voto numa situação dessa. O próprio comércio, fechado. Para tudo, para tudo. Que foi tomada. E todo mundo sabe como que as eleições acontecem. Existem aglomerações, existem um monte de pessoas andando na rua, batendo de porta em porta, pedindo apoio, pedindo voto. Isso não é aconselhável nesse momento, né? Em todos os aspectos. No aspecto de transmissão da doença, como até no aspecto ético, moral, psicológico. Você bater na porta de uma pessoa, falar de programa de governo, falar do que você pretende, de uma pessoa que perdeu dois, três parentes naquele período. Está passando fome. Está passando fome. Está desempregado. Prefeito, o senhor está falando de finanças, como que fechou o mês de maio? Houve uma queda significativa? Houve uma queda detectada de 6 milhões de reais de queda. Nós tivemos 12 milhões em abril, né? Foi abril. E 6 milhões já uma queda detectada, e em maio uma queda detectada de 6 milhões. Existe até eu esperava até uma queda maior em maio, mas os economistas explicaram que em maio realmente a queda seria menor por conta de algumas coisas da economia, que essas coisas que eu realmente não domino, que a queda, e realmente houve essa queda menor. Agora, o que se espera é que agora, para junho, a queda se agrave novamente. A menos que essa retomada, essa flexibilização diminua esse impacto de alguma forma. O repasse do governo federal do Fundo de Participação, tá bom, chegou e qual o valor? 8 milhões e 100 mil. Nós temos 4 parcelas de 8 milhões e 100 mil pela nossa população, por uma série. Está chegando em dia? Chegou em dia, chegou a primeira, né? Agora definiu-se que nessa data da primeira, que foi 11 de junho, né? Foi ontem. 11 de junho, 10 de junho, foi antes de ontem, né? Foi terça. Terça. Então, se espera que dia 11 seja os meses subsequentes, o repasse aconteça. E aí nós vamos ver se ela é regular ou não, porque até então ela não tinha acontecido. Ela supera essa perda, então. Não, nós tivemos uma perda de 12 milhões em... Não, do início até agora 12 milhões, é isso? Não, 12 milhões em abril, 6 milhões em maio, são 18 milhões. Então... o déficit vai acontecer, inevitável. O déficit é inevitável. Com essa lei que nós aprovamos na Câmara, que foi uma lei, também uma lei federal, aprovada na Câmara Federal, no Senado Federal, que foi sancionada pelo Presidente da República, que nos permitiria fazer esse não recolhimento até dezembro da parte patronal da Previdência própria, também vai nos ajudar, dar uma economia boa de uns 4 milhões. Né? Então, ia bem, né? Eu tive todas as minhas contas aprovadas até hoje. E se você tiver um déficit maior, um déficit de gasto maior do que você arrecadou, a sua conta é reprovada. Sim. Então, minhas contas foram todas aprovadas. A gente é muito rigoroso nessa questão de gasto. Né? A gente nunca deu moleza para que... Já ratificou a questão do reajuste ou da reposição salarial dos servidores? Quando eu leio a lei, eu acho que eu posso dar. Aí nós começamos a pegar pareceres, porque eu não sou jurista, né? Eu sou médico. Aí começamos a pegar pareceres de alguns juristas, e eles começaram a falar para nós que a gente não podia dar. Falei, puxa, mas para mim está claro na lei que eu posso dar. Aí hoje, o que eu pedi? Eu pedi para a Gleice, que é uma menina que trabalha com a gente aí, ela tem muita relação com a Secretaria do Tesouro Nacional, ela que sempre se relaciona com recursos que vêm direto do Tesouro Nacional para o município. Falei, Gleice, vê se você consegue, lá dentro da Secretaria do Tesouro Nacional, um parecer, alguém que nos diga assim, qual é o medo meu? Se eu der o aumento e o governo entender que eu não podia dar, eu perco esses 8 milhões por mês. Essa é a regra. Então, nós estamos muito preocupados. O que aconteceu? Aí ela ligou, ela acabou de me ligar hoje de manhã, ela ligou lá, falou com uma pessoa, com um funcionário lá, que é o que faz, inclusive, os repasses para os municípios, e perguntou para ele. E ele falou para ela o seguinte, olha, a priori, eu acho que não pode fazer o aumento.
Mas faça um questionamento por escrito para nós aqui do Tesouro, para a gente responder oficialmente. Então, está nesse pé. Eu só vou fazer a hora que eu tiver o parecer do Tesouro Nacional, dizendo se eu posso ou não posso fazer. Porque senão eu corro o risco de perder esse dinheiro. E até ter que reembolsar o que eu ganhei. O que mais, fora patronal, fora o reajuste dos funcionários públicos, onde o município está trabalhando para buscar mais economia? Não tem mais onde trabalhar. Aí é tudo queda, né? Porque quais são as fontes próprias de arrecadação? ISS, IPTU, IPVA, tudo isso cai. Os repasses, né? A maior perda é o ICMS. O ICMS é o que mais influi. Por quê? O ICMS, além de você ter a queda dele já, ele compõe o fundo de educação, ele compõe o fundo de participação dos municípios. Então, quando ele cai, não é só a queda dele, tudo aquilo que ele participa cai também. Então, cai o ICMS, cai o fundo de participação dos municípios, cai o fundo de educação, cai um monte de coisa. É uma coisa meio inevitável. Esse déficit é um déficit inevitável, que você tem que procurar, de uma certa forma, diminuir com esse tipo de atitudes econômicas que estão sendo dadas a oportunidade. Um repasse do governo federal extra, como foram esses 8 milhões mensais em 4 parcelas, a possibilidade de você não fazer a contribuição patronal da Previdência até dezembro. Então, tudo isso vai diminuindo o déficit. Vai ter um déficit menor, né? Fazendo tudo isso, com certeza nós vamos ter um déficit menor. Que aí os tribunais vão entender que está dentro de um limite crível, né? Prefeito, com esse déficit, tem algum serviço da prefeitura que já está sendo prejudicado ou que você prevê que possa ser prejudicado futuramente? É que, na verdade, os serviços, né, não teria nem serviços, as atividades da prefeitura que não são extremamente essenciais, elas já estão paradas, né? Você pega o esporte, está parado, a cultura está parada. Então tem um monte de coisa. Em outras secretarias também, muitas atividades que não são consideradas tão essenciais, elas estão paradas, então elas diminuem o gasto. Isso também ajuda. Agora, vão ser prejudicadas quando puderem voltar. Né? Vão ser prejudicadas quando puderem voltar. Se puderem voltar esse ano ainda, né? O pessoal está tratando essa pandemia assim como se tivesse uma hora marcada para acabar daqui 1 mês, 2 meses. Não é isso, gente. Não é isso. Quem está vendo isso está sendo... ou está enganado ou está tentando enganar. O senhor comentou no vídeo sobre o kit escolar, sobre o kit alimentação. Ótimo. Que havia um estudo, um planejamento, talvez, para tentar melhorar esse kit, porque foi bastante criticado, foi uma polêmica. Não, ele foi criticado não, ele foi mal intencionadamente desvirtuado. As famílias reclamaram também. Então, mas as famílias não têm obrigação de saber a verdade. A classe política tem. Eu, um homem de 60 anos, 68 anos, com comorbidade, sou hipertenso, em tese eu deveria ficar na minha casa trabalhando, né, fugindo da epidemia, né, me preservando. Mas eu não sou como um cidadão comum, eu sou prefeito. Eu tenho obrigação. Então, obrigação do cargo todo mundo tem. Obrigação do vereador é também saber, entender, saber o que significa uma coisa, o que significa outra. Se não sabe, vai se informar. Mas todos os vereadores, inclusive os que te apoiam, eu vou dizer todos porque eu vi vários, e todos foram muito críticos a esse kit. Todos foram críticos porque não tinham informação, mas não saíram falando, não fizeram vídeo. Você pode ter uma dúvida, pode me criticar, mas se você é autoridade, vá se informar. Vá se informar. Depois você sai criticando. Aí você faz vídeo, você pode falar. Agora, aquele que não tinha informação e saiu, os vereadores da base saíram fazendo vídeo, saíram insuflando a população? Não fizeram isso. Vieram se informar do que se tratava. É porque eles são governistas, mas se você... Não é isso. Eu não sei que parte você não está entendendo. É responsabilidade. Não é governista ou não governista. A responsabilidade de entender o que acontece como autoridade, e principalmente legislativa, é de todos, não é dos governistas e dos não governistas. Só para ficar clara a minha parte, se você perguntar hoje para todos os vereadores
que eu chamo de governistas, que são governistas, todos continuam críticos. Por mais que entenda a justificativa que tinha que usar lá os 900 milhões para comprar 30 mil cestas e é o valor que dá, eles continuam críticos. Uma coisa é você ser crítico assim, puxa, poderia ser melhor. E eu também posso até ser crítico em relação a isso. Tanto é que eu dei uma entrevista falando, olha, eu pedi para o setor aí da Fazenda fazer um estudo, se puder dar tirar alguns recursos que não são tão prioridades hoje, passar para cá e melhorar isso aqui, eu faço. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é eu falar, é você querer botar na cabeça das pessoas que foi uma atitude mal intencionada, mal feita do prefeito. Não, isso não foi. Isso foi legal. E ainda, quando eu falo na minha entrevista, na minha satisfação, na minha explicação, que eu tenho uma determinação do Ministério Público Federal, aí o cara pega, inverte e fala, mas então ele só fez porque o Ministério Público Federal mudou? Não. O Ministério Público Federal pediu para que eu mudasse a conduta que eu tinha. Vocês lembram no primeiro mês da sexta, que eu dei para as escolas, todo mundo ficou satisfeito? Por quê? Porque eu entendi que eu tinha o direito de fazer uma cesta, porque eu entendi até que eu podia fazer cesta, eu não podia fazer cesta, que eu poderia fazer uma cesta básica para as famílias de maior vulnerabilidade e aquelas de menos vulnerabilidade não receberiam. Foi um entendimento que eu tive. Aí o Ministério Público Federal tiveram denúncias, o Ministério Público Federal falou, não, você não pode fazer isso. A partir da próxima, você pega o dinheiro total e divida por todas as crianças, porque é direito de todos, dos que precisam e dos que não precisam. Eu vou fazer o quê? Foi o que eu fiz. Aí a pessoa vai, faz um vídeo e fala que eu só fiz isso porque o Ministério Público Federal mandou, porque então eu não ia fazer nada. É uma má intenção muito grande. E todo mundo sabe por quê, que é política. É política. É querer aparecer. Aparecer de uma forma muito errada, né? Muito errada. Distorcendo verdades. Pode fazer crítica ao meu governo, não tem problema nenhum. Eu nunca briguei com ninguém por crítica de governo. Vocês nunca me viram brigar com ninguém por crítica de governo. Agora, críticas mal intencionadas de uma pessoa que não tem o direito, de fazer isso, aí não. Porque o cidadão comum pode até errar. Ele não tem obrigação de conhecer a legalidade, como as coisas funcionam. Um legislador não. Como eu citei o meu caso, eu não tenho o direito de ir para minha casa, ficar resguardado porque eu tenho 68 anos, porque eu tenho comorbidade. Não, eu sou prefeito, amigo. Eu sou prefeito, a minha função, minha obrigação. Eu tenho obrigação do cargo. Que, aliás, o deputado Aprígio também falou de novo essa semana, que eu estava dormindo, porque tiraram uma linha aqui, quando, na verdade, mais uma vez ele demonstra a falta de preparo e de desconhecimento dele. Que MTU é do Estado, não é da Prefeitura. E eu me inteirei sim, só que a MTU falou, olha, o que eu posso fazer é o seguinte, eu vou pegar a linha do São Judas, vou desviar pelo Monte Alegre para poder levar, para dar assistência a essa população. Lógico que não vai ser assistência igual, porque a partida era daqui, não vai ser mais a partida daqui, ela vem de lá. Tem esse problema, mas era a solução, porque o Bruno Covas, ele proibiu que muitas linhas continuassem trafegando aí na Francisco Murado, na Eliseu, para diminuir o fluxo de ônibus nessa região. É uma atitude dele, que ele tem direito, ele é o prefeito da cidade de São Paulo, ele pode dizer o que passa aqui e o que não passa aqui. E agora, nós temos que cumprir, nós temos que aceitar. Aí o Aprígio fala que eu estava dormindo e que eu não tomei atitude nenhuma. Quer dizer, desconhece que a MTU, né, mais uma vez desconhece, despreparado, desconhece que a MTU não é uma coisa do município, é do Estado. Que ele confunde toda hora, né, Sabesp com município, MTU com município. Ele é um grande conhecedor das atividades, das responsabilidades do município, do Estado, ele é um grande conhecedor. E mais, né, que eu falo para ele, a mesma coisa que eu falo para mim e tenho falado repetidamente, ele é deputado estadual, ele tinha que estar no front, tinha que estar ajudando a cidade, como faz a analista, não é porque a minha esposa, como faz
recebo essa semana que vem mais 2 milhões de reais de emenda da Analice para ajudar a cidade na pandemia. Quanto que o Aprígio deu para Taboão? Agora, assinou agora essa semana, vou receber a semana que vem provavelmente já mais 2 milhões de reais de emendas da Analice para Taboão da Serra, para a epidemia da Covid. O que o seu Aprígio fez? Ele está no sítio dele? Ele poderia estar na Assembleia, junto ao governo, lutando por Taboão, por Imbu, por Itapecerica, onde ele representa. Não fez um A. Não fez um A. Prefeito, falando em, já que está tudo, os livros que o senhor fez e tudo mais, essa troca de corpos que teve agora no ML, a gente falasse um pouco, porque um culpou o outro, saiu na televisão, saiu na Globo, e ficou meio, o senhor fez até um vídeo falando, explicando tudo mais, mas o que houve realmente? O que houve é o seguinte, eu inclusive cometi uma injustiça de saída. Não foi no IML. Não foi no IML, foi na UPA. Na UPA, eu inclusive cometi uma injustiça de saída, que eu achei que a culpa era, para mim era claro que a culpa era da funerária e do funcionário que estava lá, entendeu? E depois vendo o protocolo de como funciona, eu cometi um erro com esse funcionário, que é um funcionário que não é nem da prefeitura, é da SPDM, né? Esse funcionário não foi culpado, porque o protocolo diz o seguinte, o paciente, eu mesmo não sabia disso, o paciente morre, você pega o atestado, né, de Covid dele, emite 4 atestados. Um você põe no peito dele, envolve ele numa mortalha, põe o segundo nessa mortalha, envolve ele numa terceira, numa segunda mortalha. É aquele saco preto, tá? É. Aí você põe nessa segunda mortalha no peito dele mais um atestado. Aí você dá para a família um atestado, a família vai na funerária, trata dos papéis e vem, aí a funerária vem retirar o corpo. O funcionário da funerária mostra pro agente, lá pro funcionário na porta que está, fala, olha, eu vim buscar esse corpo. Ele olha, tudo bem. Ele entra, ele faz o reconhecimento, a obrigação do funcionário da funerária, comparar os papéis, aí ele retira o corpo, põe no caixão e sai com o caixão lacrado. E vai embora. Então, quem cometeu, o único responsável disso é esse funcionário, que entrou e sei lá o que ele fez, ele leu errado, tinham 2 corpos de 2 mulheres, duas identificações, ele pegou a mulher errada. Tudo bem, foi embora, não dá para saber. Quando chegou a outra funerária para pegar o segundo corpo, esse funcionário da funerária agiu corretamente. Ele entrou lá dentro, quando ele foi conferir, ele falou, opa, não é esse corpo que eu vim pegar. Aí ele sai e avisa o funcionário, ó, o cara que veio anteriormente pegou o corpo errado. Na hora o funcionário liga para o cemitério e avisa, olha, esse corpo foi para aí e foi errado. E aí eles foram lá avisar, não esconderam das famílias, mostraram para as famílias, contaram para as famílias e fizeram lá, um já tinha sido enterrado, foram lá, aí a família correta daquele corpo foi lá fazer uma oração no túmulo, tal, e foi isso que aconteceu. Então a culpa disso, inclusive, nós estamos fazendo Estamos com a sindicância. uma sindicância, porque a culpa disso é da funerária. É da funerária. Mas algum tipo de protocolo mudou a partir disso? Da epidemia. É um protocolo. Não. Eu estou dizendo para que. Não, o protocolo é o mesmo, só não pode errar. Não, mas se errou uma vez, eu quero dizer. Não, mas veja bem, não, mas não tem como não repetir um erro. Quando dentro de qualquer protocolo tem um funcionário que tem a obrigação de falar aqui, ó, João Pedro da Silva. Entrar lá, João Pedro da Silva. Não tem, porque você não pode entrar com gente para dentro, porque a possibilidade de infectar essa pessoa existe, né, desse funcionário. Então entra um funcionário da funerária, 2, sei lá, todo de macacão, todo paramentado, entra lá e faz o que tem que fazer. Esse a família não reconhece, então? Hã? A família Reconhece. A família reconhece por fotografia. Posso só falar uma coisa? Assim, estamos fazendo uma sindicância, né? Eu, claro, não participo da sindicância, a Maria Ângela representa o conselho no segmento gestor nessa sindicância, mas nós recebemos o e-mail, eu posso falar porque eu vi o e-mail da funerária dizendo que realmente o funcionário errou por não
checar a identificação. E um Quando a caputado. pessoa falece e é feito esse aviso, né? O atestado é dado para a família e para a funerária, mas antes disso é feita essa identificação junto ao corpo, é tirada uma foto. E a família reconhece pela foto que aquela pessoa com aquele nome é realmente a Nesse caso não pessoa. foi feito. Foi Foi feito. feito, Foi sim, feito. a filha... Para você emitir o primeiro atestado, para emitir o atestado, a família precisa reconhecer. A família reconheceu. Inclusive houve uma chacota em relação a isso. Poxa, no Tabuão se reconhece por fotografia. Mandaram reconhecer por... Não houve alguém, numa das matérias, alguém no comentário. Imagina, eles reconheceram por fotografia. É o protocolo reconhecer por fotografia. Você fotografa, aí você leva para a pessoa da família, ou quem foi o que veio identificar, o responsável pela identificação, fala... Essa é a pessoa que você está. É essa pessoa. E bate com o nome. Bate que com tá o na nome, pessoa. bate com essa pessoa, ela chama tal isso. Aí você entra lá dentro e tu faz o. Infelizmente, foi uma fatalidade. Vocês imaginem que, assim, o erro foi do rapaz da funerária. Mas imagino que esse rapaz também está num momento, todo mundo na pandemia está trabalhando com coragem, mas com medo também, né? E está trabalhando muito. O número de mortes no estado aumentou bastante. Então, nós temos tudo isso. Ele errou, ele não olhou. E ele fala isso, né, Maria Ângela? Ele fala, eu errei, eu não olhei, eu não chequei. Me apontaram, está aqui. Não, apontaram assim, está aqui, mas está aqui. Você tem que ler. Tem que ler. Não é assim, é este ou é Esse erro é inevitável. Se eu dou uma função para você ir lá e ler um negócio, se você não lê, esse erro é inevitável, não tem o que fazer. Prefeito, acho que outra coisa que tem que falar que esse protocolo não foi um protocolo criado pela UPA, é um protocolo do Ministério. Ministério da Saúde. Todos os hospitais têm que seguir, tá? Tanto que o caixão sai lacrado. Boa essa atenção, porque Sai lacrado em volta, nós não onde- podemos mudar protocolo. O protocolo é do Ministério da Saúde. Tem uma dúvida, muitas pessoas têm perguntado, quando a pessoa tem algum sintoma de coronavírus, já que tem essas unidades, fora das unidades, esses testes, elas podem ir até essas unidades se ela tem algum sintoma ou elas têm que ir necessariamente para o hospital de campanha? Não, elas podem. Muita gente vai nas unidades. Pode ir na Nós unidade. temos mais de 3.000 pessoas que são sintomáticos respiratórios leves, E se ela for- coronais é. UBS, e que são E se, ela, monitoradas pela se na unidade secretaria. esses sintomas dela forem incompatíveis, Aí ela, vai ser encaminhado. e ela se enquadra no tempo de fazer ela vai fazer a PCR. coleta do PCR. Ah, tá. Eu entrevistei o professor Oderlan há uma semana e meia, 10 dias, e ele está, inclusive, com coronavírus. Quem? O professor Oderlan. Alderlan. Aí ele falou que ele foi na UBS do Oliveira Marabá, porque falaram, ele ligou lá, ouviu alguém que ela foi lá e não conseguiu, falaram que tinha que ir para o hospital de campanha, foi para o hospital de campanha, chegou lá, só faz exame, ele explicou lá e em determinados casos que tem que internar. Então, como você está falando que faz de UBS, mas eu quero só complementar uma dúvida. Muitos pacientes têm os sinais, têm todos os sinais de que pegou coronavírus, mas acabam por não ter gravidade, se acomodando dentro de casa, cuidando dentro de casa, mesmo sem recorrer. A maioria vai É. fazer isso mesmo. A minha pergunta é, o pós, porque assim, o coronavírus em média são 14 dias, mas tem casos que passa 20, chega a casos próximos de 40 dias para a pessoa ainda com transmissão ou com... Não. Não. O PCR Transmissão, positivo, não. mas não transmissão. Não, eu conheço pessoa que trabalha no AIS, na enfermaria, e diz que tem casos acima de 30 dias com transmissão. Então, isso é mais uma coisa que está sendo investigada. Tudo indica, todos os estudos mostram, as portarias do Ministério da Saúde e da OMS falam que o período que você transmite é de 14 dias, tanto que se dá esse afastamento De por 14 14 dias. dias. Tem gente que permanece com PCR positivo Mas não significa que ele- após mas- os 14 dias. Mas não significa que ele está Mas transmitindo. pode ser uma coisa que eles chamam de lixo genético.
tá? Então a pessoa não transmite. Não transmite. A Ele tem o outra PCR coisa- positivo, mas não está transmitindo. A outra coisa é, a pessoa teve a doença, tem gente que antes de 14 dias está ótimo, me ligando, falando que quer voltar a trabalhar, e a gente fala não, vai segurar os 14 dias. Tem gente que fica 30 dias com sintoma, 17 dias, 18 dias. Tem gente que ficou internado mais de 60 dias, aí pelo quê? Pelo dano que o Covid causou no organismo, não por estar transmitindo. E a minha pergunta entraria nessa questão do dano que transmite no organismo, em muitos casos, deixa sequelas, não sequelas graves, não sei dizer, respiratórias. Como que é feito o tratamento pós a Covid? A Prefeitura, a Secretaria de Saúde, tem algum... Nós temos marcado pneumologistas para algumas pessoas que nos procuram. Então, assim, as pessoas procuram falando, eu tive Covid, está aqui meu teste, fiquei tantos dias, tenho um encaminhamento pedindo para eu continuar acompanhando com o pneumologista, porque eu estou com sintoma tal, a gente agenda com o pneumologista. Até porque essa pessoa, quando ela é acometida de uma doença dessa, ela pode ter infecções secundárias. E você precisa acompanhar. Quando ela tem sintomatologia, ela continua se queixando, você tem que acompanhá-la para ver se de repente, não é a Covid, mas ela começou a ter uma infecção secundária e você precisa tratar. Né? Isso é o grave. Esse é o grave. Esse é o grave. Uma pneumonia que foi causada, quem abriu a porta para essa pneumonia foi o vírus da Covid. Mas depois ele pegou uma outra bactéria. Com uma bactéria. Doutora, a falta de respiração aguda, ela pode ser confundida com a Covid? Como que é? Síndrome respiratória aguda. Não. A falta, né? Não, síndrome. Não, Eu sei o que você quer. A Covid é uma síndrome, ela pode causar uma síndrome respiratória aguda grave. A Covid, a influenza, a Covid é um dos vírus que provoca a síndrome respiratória aguda. Ela não vem antes da Covid. Hã? Não, a síndrome respiratória aguda é uma consequência de uma infecção. Você tem uma infecção lá, o vírus entra, faz um processo infeccioso, inflamatório infeccioso, e você desenvolve a síndrome respiratória aguda, que é a falta de ar, entendeu? O cara vai sufocando. Isso é a síndrome respiratória aguda, que o Covid pode fazer, o influenza pode fazer, outros vírus podem fazer. Por isso você tem que fazer o exame para saber qual que é. Lógico que numa epidemia, você tem uma epidemia de Covid, o influenza pode causar, o outro pode causar, mas é muito mais, você tem que ter um olhar muito mais crítico para achar que é a Covid que está causando, porque a epidemia de Covid. Quando foi o influenza, a epidemia da influenza, era lógico que era a influenza que estava causando. Não que outros não causem. E o que a gente tem visto muito também, pode simultaneamente. E é muito comum, o primeiro caso que nós vimos de Covid lá no HGP, quando tinha internação, o HGP não tinha sido separado para não atender Covid. O primeiro caso que houve lá, e morreu inclusive, né? Deu positivo. Exame deu positivo para Covid e para H1N1. Ele tinha os dois. Influenza B. Ele tinha os dois. Que é uma coisa altamente discutível. O caso dele está sendo discutido. Se o teste que deu influenza B foi um falso positivo, porque a ocorrência de 2 vírus ao mesmo tempo causando uma lesão é uma coisa raríssima. Mas foi o primeiro caso. Por coincidência, eu e o prefeito... Nós estávamos lá no dia e vimos. Em questões de números, não há nenhuma doença pulmonar que possa ser confundida com o Covid para que os números sejam... Todas podem. Todas podem. Todas podem. Por isso, quando o prefeito falou, vocês falaram de Itapecerica, o número de mortes tal, que ele falou de Minas, a pessoa morre por uma síndrome respiratória aguda grave. A causa é a Covid. Quando você pega um atestado de óbito, você tem a causa básica e os fatores que determinaram a morte. Então, o último fator que determinou a morte foi a insuficiência respiratória causada por uma síndrome respiratória aguda grave. Quem causou a síndrome respiratória aguda grave? Pode ser qualquer coisa.
Pode ser o Covid-19, pode ser a influenza B, o H1N1 ou outros vírus sinciciais. Dentro desses números é possível. Por isso, é isso. Então, o que o prefeito falou, o que é que a gente tem feito? Quando a gente recebe como SRAG, que a gente fala SRAG, né? Quando a gente recebe um óbito que vem registrado como SRAG, a gente não coloca ele como Covid. A gente deixa ele guardado lá em investigação. Até guardar o exame. Quando chega o exame dele, se deu negativo, aí ele é não Covid. Não Covid, ele é uma síndrome respiratória aguda de etiologia desconhecida, mas que não é Covid, porque o Covid deu negativo. Se deu positivo, ele entra no nosso boletim. Então, às vezes, quando você vê assim, eu aviso ao prefeito todo dia à noite, eu falo, amanhã nosso boletim tem mais tantos óbitos. Ele entendeu rapidamente, até porque é médico, que não quer dizer que morreu hoje. Mas hoje a gente teve a confirmação que fez com que a gente pegasse aquele caso que era um SRAG e notificasse como Covid. Porque chegou o exame. Só uma participação. Dentro desses números todos, essa curva que o senhor está falando, não é uma desaceleração da velocidade. Da velocidade, né? Uma menor velocidade. O estudo que o senhor deve ter feito hoje, como é que realmente está bom da Serra nesse sentido? Pega aquela curva de... Nós temos uma curva de Taboão da Serra, mas que não tem valor nenhum científico. Cientificamente ela não tem valor. Certo é a gente estudar a região metropolitana como um todo, o estado como um todo, porque você pode concluir de tendências. A gente acompanha o nosso dia a dia, porque se a gente não estivesse acompanhando a curva do estado, a gente ficaria assustado se tem alguma coisa diferente. Eu não, valor científico. Eu não analisaria nem o estado. Eu analisaria a região metropolitana. A curva da região metropolitana, sim, ela dá para você tirar conclusões. Se está achatando, se está... Com o interior. O interior tem uma outra evolução. A epidemia se dirigiu para o interior e ela está começando a crescer no interior agora. Então, o crescimento do interior também não é o crescimento da Grande São Paulo. A Grande São Paulo já teve esse crescimento maior no momento para trás. E o número, como é que você analisa o número de mortes para o número de habitantes? É possível fazer essa noção? Lógico. Isso, como é que nós estaríamos? Isso é a mortalidade. O número de mortes por número de habitantes é a mortalidade. E o número de mortes por número de casos confirmados é a letalidade. Então, a letalidade hoje nós estamos em uma conta... 280. Mortalidade nós estamos com 39 por 100 mil habitantes. Ontem eu vi o que o Estado falou da nossa letalidade, foi 7,2. 7, sim, eu estou fazendo 7,2. Fazendo uma conta de 5, mas a 7,2. O senhor considera isso alta, baixa, média ou dentro da expectativa? Somos menores que cidades muito maiores, de maior poder econômico do que o nosso. De acordo, essa curva deve ficar em 7. Se continuar assim, fica em 7. Esperamos diminuir. A taxa de letalidade. Mas quando a gente diminuiu tudo. Não vai diminuir, tá bom, não vai aumentar sozinho e nem diminuir sozinho. A região metropolitana tem que ser compreendida de uma forma só. Quantos óbitos suspeitos tem no Taboão? Você tem essa informação? Óbitos? Que a gente ainda está aguardando a investigação, são 10. Tem uma iniciativa da Prefeitura, da Saúde, inclusive, que eu achei muito louvável. Eu fiquei até impressionado. Segunda-feira tocou o telefone em casa, atendeu uma assistente, uma funcionária da saúde. Olha, dona Vilma, você está bem da saúde? Já teve algum sintoma de gripe, alguma coisa, né? Eu estava no banho, a Vilma chamou toda feliz, olha, tá saúde, fala com a moça. Eu falei, pois não. Nós acompanhamos... Achei muito... mas não é só a dona Vilma, não. Nós acompanhamos quantas? Sintomáticos respiratórios, nós acompanhamos mais de 3 mil pessoas que foram nas UBSs, eram leves, foram mandados para casa e a gente acompanha dia sim, dia não. A dona Vilma foi acompanhada por um outro programa. Como a gente está sem fazer as consultas de rotina das pessoas que estão bem, que são retorno, a unidade liga para esses pacientes hipertensos, diabéticos, crônicos,
para saber se está tudo bem, se teve alguma coisa que a pessoa precise vir no médico. E o pessoal dos CAPs liga para os pacientes que são atendidos nos CAPs para manter o vínculo do paciente psiquiátrico com a unidade. É bom, é lógico. O Charles me contou, eu gostei. Falei, ai, que bom ouvir isso, Charles. Parabéns. Deixa eu fazer uma dúvida. Doutora, essas 3 mil pessoas que são acompanhadas são pessoas que apresentaram sintomas leves, tipo assim, vai na porta da unidade, faz uma entrevista. Não sei se algum de vocês já foi. Tem um funcionário que faz uma entrevista. Tem febre, tem tosse, espirra, tem coriza. Se a pessoa disser sim para algum desses, não necessariamente a pessoa está com Covid, mas ela teve algum sintoma respiratório. Ela entra num sistema de vigilância. A gente liga para saber, tem mais sintoma? Piorou? Como é que está? Porque teve gente que a gente tem que mandar ir para o hospital. Se ela relatar uma pequena piora dos sintomas dela, dependendo do que seja essa pequena piora, em vez de ligar para ela a cada 3 dias, passa-se a ligar para ela diariamente. A hora que ela relata a segunda vez, olha, piorei mais um pouquinho, vai para o hospital. Mas aí são só sintomas respiratórios. Sim. O pessoal da UBS, os agentes comunitários, os médicos, têm que pegar a agenda que eles teriam já normalmente. Quem são os pacientes que buscam remédio todo mês para diabetes, para pressão alta, para problema psiquiátrico? Então, cada um liga para essa agenda para saber. Foi isso que ele relatou que a Vilma recebeu. Outro dia, inclusive, há um tempinho atrás, eu vi uma matéria na televisão que São Caetano estava fazendo isso, né? Mas eles têm dinheiro, eles começaram a fazer isso com robô, né? Com não sei o que lá. Eu falei, nós fazemos isso no Taboão, meio tupiniquim, né? Fazendo diretamente com o telefone. Não, nós já fazemos isso no Taboão, pô. A gente deu mais 1 ou 2 telefones para cada unidade, dependendo do porte da unidade, para aumentar a capacidade da unidade ligar para os pacientes. E aquele WhatsApp que a gente tem, de vez em quando a gente também solta lá uma pergunta, se cada unidade solta para o seu inscrito, se está tudo bem, se precisa de alguma coisa. Então, no total, quantas pessoas estão recebendo ligações, mais ou menos? De Covid, eu 3 só mil. sei falar do Covid, que são mais ou menos 3 mil pessoas, mais umas 600 a 800 pessoas que a vigilância epidemiológica monitora. Todos os pacientes que são internados, a vigilância epidemiológica monitora a família deles. Então, a gente tem aí 4, 5 mil pessoas sendo acompanhadas pela Covid, pelo sistema de prevenção. Deu para entender? Deu sim. Agora, o cara, nós estamos acompanhando você. Você está com sintoma, a gente está acompanhando você. Né? Conforme a evolução do seu caso, a vigilância epidemiológica começa a acompanhar a sua família. Começa a ligar para aqueles que têm relação com você. Se estão sentindo alguma coisa e tal. Quando tem alta, a gente continua. E quando tem alma, continua monitorando. Meu cunhado recebe a ligação todo dia. Meu cunhado foi internado no hospital. É porque ele foi internado. Ele quer receber a ligação todo dia. Então ele recebe ligação todo dia. E aí as UBSs ligam para os seus outros pacientes. Para os pacientes que são pacientes de carteirinha, assim. O diabético, crônico, que é o caso da dona Vilma. Diabético. Ela não está indo na unidade, né? Porque ela está evitando tudo e tal. Mas a gente liga para ela e fala, e aí, dona Vilma, como a senhora está? Está bem? Não teve nada? Tá? Porque ela fala, não, estou me sentindo, então vai para a unidade. Doutora Raquel, pois não, a pergunta que eu queria fazer é sobre os agentes comunitários de saúde. Eles estão indo à Câmara, eles estão visitando as famílias, eles estão equipados com EPI? Eles estão equipados com EPI, inclusive com Front Shield. Num primeiro momento, o Ministério da Saúde recomendou que as visitas domiciliares não fossem realizadas, porque ele não poderia ficar lavando a mão, entrando na casa, e não poderia usar o álcool gel mais de tantas vezes por período. Mas eles fazem um monitoramento telefônico dos pacientes da área deles. Neste momento, nós estamos pedindo a eles que voltem a fazer, eles passam um período deles
com visita, que a gente marca 2, 3 visitas por dia para eles fazerem, que é o suficiente para eles não correrem risco, mas que dá para a gente aumentar essa visitação. E o restante do período deles de trabalho, eles fazem a inserção dos dados no cadastro do ESUS. Então, eles têm avental, eles têm máscara, eles têm face shield, eles têm álcool gel. Aliás, Mário, EPI foi uma preocupação desse governo desde o primeiro dia. A gente fez, antes de começar a epidemia, quando anunciaram o caso na China, a gente já aumentou nosso pedido de álcool gel e de máscara. E todo mundo falando, a senhora está louca, está pedindo tanto, por quê? Não, porque vai chegar aqui. Então, quando chegou, a gente teve que aumentar muito a nossa compra e a gente teve que aumentar num volume muito grande. A gente passou a usar 80 mil máscaras cirúrgicas por mês, né? É muitas vezes mais do que a gente usava antes. Mas a gente sempre teve o apoio aqui de não deixar faltar. Então, essa máscara que eu estou usando, que é a N95, nunca faltou. A máscara cirúrgica nunca faltou, avental, luva. Cada funcionário nosso tem um face shield, né? E aqui a gente recebeu muitas doações, né, prefeito, de algumas empresas. Então a gente agradeceu essas empresas, porque foi uma coisa que permitiu que a gente garantisse face shield para todo mundo. Logo que começou, a gente já comprou os macacões, não só para o SAMU, o pessoal que trabalha no SVO e o pessoal que trabalha no cemitério. Então isso é uma coisa que a gente tem muita felicidade, assim, é muito bom para a gente que faz gestão de serviço, saber que não colocou funcionário para trabalhar sem EPI. Para encerrar, tem outra pergunta. Segunda-feira, 15 de junho, os comércios vão reabrir. Os setores que estão permitidos reabrirem, vai ter, creio que terá algumas regras específicas. Isso vai ser feito via decreto, não sei se já está feito. Vou fazer o decreto, isso. Deve ser publicado. Os protocolos realmente já são os determinados pelo Estado e todos estão concordando em seguir os protocolos, né? O que a gente vai fazer, exigir, e também estamos recebendo assim uma concordância geral, né, unanimidade, é que não pode relaxar com máscara, não pode relaxar com álcool gel e não pode criar aglomeração dentro da loja. Pronto, não pode ter. Que eles tenham o bom senso de fazer isso. E aí a coisa vai andar muito bem. Ô prefeito, só uma dúvida, mas como que vai funcionar? A prefeitura vai fiscalizar isso? Vai fiscalizar. Nós não temos uma fiscalização gigante para fazer isso, sabe? Dá para ver, por exemplo, você vai na Quisaimon, você consegue ver. Mas você vai para miolo de bairro, você não consegue fazer esse tipo de fiscalização. Não, mas olha, eu evito muito essa questão de multa. A gente está indo mais pela conscientização, para conversar, para convencer de que aquilo. Mas olha, todos que eu tratei, hoje eu recebi uma comissão de comerciantes do Pirajussara, todos muito conscientes, sabendo o que tem que fazer. Essa consciência está muito forte, viu? Está muito forte.